pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula de mecânica dos sólidos e nessa aula nós vamos estudar sobre deflexão. Na verdade, nós vamos começar a abordar esse tópico porque ele é bem grande, então nessa primeira videoaula a gente vai tratar da equação diferencial da linha elástica e como a gente consegue chegar nela. Então o primeiro passo aqui é a gente analisar essa figura, que é o que a gente tem aqui. Ela é uma barra que está aqui biapoiada. E aí, imagina que você tem uma força sendo aplicada bem aqui no centro dela, onde tem essa linha vermelha aqui. Se você fizer isso, vai haver uma deflexão aqui. E o nosso objetivo é conseguir, saber quantos centímetros, milímetros, o que aconteceu com essa barra aqui ao ela descer. Então, se a gente aplicar essa força, ela vai passar a ter esse formato aqui, mesmo que seja de forma microscópica. E aí a gente pega um ponto qualquer, aqui por exemplo, se a gente traçar uma reta partindo lá da origem, a partir da curvatura dela, sendo esse raio de curvatura aqui o ρ, a gente pegar um ponto qualquer aqui, falar que ele tem um ângulo θ, com a linha de atuação da força que a gente colocou aqui. Passar um pouco aqui, qualquer distância, que a gente chamou aqui de dz, uma distância infinitesimal, marcar outro ponto. Se a gente percorreu aqui uma distância infinitesimal, o ângulo aqui também será infinitesimal, o ângulo dθ, para uma distância dz de um ponto para o outro. A partir daquele primeiro ponto que a gente traçou, vamos colocar uma reta aqui tangente a ele, e que passa pelo desenho aqui que ficou a figura. A gente vai ter um ângulo θ, e em relação ao outro ponto, um ângulo dθ. Tudo isso em relação à horizontal. Então, a gente tem que, em relação às horizontais de um ponto para o outro, é uma diferença dy. Só tomando cuidado aqui que a gente vai observar que a gente, para fazer esse equacionamento, a gente adota para baixo o y sendo positivo. Isso aqui vai ser bem importante, porque tudo que a gente for fazer vai ser baseado nessa definição aqui que a gente está tratando. Então, fazendo aqui essa análise dos ângulos, a gente tem que a tangente do ângulo θ é dy sobre dz. Como a gente tem infinitesimal, a tangente aqui vai se aproximar do próprio ângulo, que é o ângulo θ. Outra relação que a gente tem a partir aqui do arco do ângulo, aqui de circunferência, a gente observa que dz é ρ vezes dθ. Passando o dz aqui dividindo e o ρ para lá, a gente tem que dθ sobre dz é igual a 1 sobre ρ. Agora, esse próximo passo aqui, falar que tudo isso vale m sobre ei, a gente tem a partir das seguintes observações. Fazendo uma relação entre o momento e a curvatura, que é bastante complexo e que não cabe aqui nessa demonstração, e analisando que a inclinação da curva elástica é igual a θ igual a dy sobre dz, ela é muito pequena. Então, a partir disso, a gente consegue chegar nessa relação aqui, que é importante. Outra coisa que a gente não pode esquecer é essa definição aqui, que θ é igual a dy sobre dz. Isso vai ser importante mais para frente na resolução dos exercícios. Fazendo mais uma derivada, então, sabendo que o θ é igual a dy sobre dz, a gente tem que a derivada segunda em relação a de y, em relação a z, é m sobre ei. Lembrando de colocar o sinal de menos, porque nós adotamos aqui para baixo como positivo. E essa equação que a gente tem aqui é o que a gente chama de equação diferencial da linha elástica. Vamos traçar aqui um pequeno exemplo. Agora, nessa figura, a gente tem uma barra engastada, que tem uma força P sendo aplicada aqui na extremidade. Ela tem um comprimento L, e a gente vai chamar esse eixo aqui de Z. Então, quando a gente aplicar a força, ela sofre uma deflexão de Y e sofre uma rotação aqui de θ. Assim, a gente tem que, escrevendo a equação do momento, em função da distância aqui, que o momento de Z é igual a menos P sobre Z. Se a gente pegar essa seção aqui, por exemplo, a gente vai ver que vai estar no sentido aqui anti-horário, e é dado pela força P vezes a distância Z. Então, aplicando a equação da linha elástica, a derivada segunda de y em relação a z é igual a menos o momento, que no caso aqui é um m de z, sobre i. Substituindo
menos mz por menos p vezes z, a gente obtém essa equação. E aí a gente integra uma vez, vai obter a derivada primeira de y em relação a z, aplicando a integral desse lado, e do outro lado a gente vai ter que p vezes z ao quadrado sobre 2 é i, mais uma constante, porque a gente fez uma integral indefinida. Lembrando que a derivada aqui que a gente obteve ao integrar uma vez é a própria rotação, o ângulo. Integrando mais uma vez, a gente obtém agora sim a deflexão y em função de z, que é igual a pz ao cubo sobre 6i mais c1 vezes z mais c2. Só que está em função de constantes, então o que a gente precisa é das condições de contorno deste problema. Para cada problema vai ser uma condição de contorno diferente, a gente tem que analisar e ver quais são elas. Nesse caso aqui, da barra engastada em uma extremidade, com uma força P aplicada na outra extremidade sem ser engastada, a gente tem que para o Z igual a L, ou seja, para o Z aqui, onde está engastado, a rotação é zero. Isso porque está engastado, então isso é uma condição de contorno válida. Então a gente aplica que θ em L é zero. Então a gente vai pegar essa equação e colocar L no lugar do Z e igualar isso a zero. Resolvendo isso, a gente chega nisso e consegue achar a constante 1, que é menos PL ao quadrado sobre 2i. Mas ainda temos uma segunda constante, então precisamos de outra condição, que no caso aqui vai ser que no Z igual a L, ou seja, novamente aqui no engaste, a deflexão também é zero, porque está engastado. Então a gente iguala essa equação, agora que temos o C1, a zero, substituindo onde tem Z por L. A gente acha que a constante 2 é PL ao cubo sobre 3i. Então, escrevendo a equação da deflexão para este problema, a equação da deflexão em função da posição Z é essa aqui, apenas substituindo C1 e C2. E para a rotação, substitui o C1 aqui. Por último, nessa aula, a gente tem os casos mais comuns de deflexão, que é um caso, como a gente fez o último, mas agora, neste caso, é engastado, mas está sendo aplicado um momento na extremidade. E a gente tem que a equação da deflexão é dada desta forma. Neste outro caso, a barra também está engastada, mas agora a gente tem um carregamento retangular aqui. Dessa forma, temos a equação da deflexão dada por isso. Já se o carregamento for triangular, nós teremos esta equação. No caso de uma barra, como lá na primeira que a gente viu, mas no caso, em vez de ser uma força concentrada, a gente tiver um carregamento retangular, vai ser dado por essa equação aqui. E o que a gente estudou no começo, que é uma força P aplicada, que a gente vai ter deflexão e rotação dado por essas equações. A gente vai deixar aqui um tempinho, se você quiser anotar, mas é importante ressaltar que todas essas equações não precisa decorar. Você pode apenas aplicar a equação diferencial da linha elástica com as condições de contorno e obter cada uma delas sem precisar ficar memorizando elas. Então é isso, pessoal. Na próxima videoaula a gente vai resolver um exercício.